Se você quer saber como interpretar indicadores econômicos e o que ele afeta na sua vida e principalmente na vida do seu cliente, como explicar isso para ele, você está no lugar certo. Meu nome é Daniela Schulz, eu sou especialista em investimentos na EMB Banco e toda semana eu vou trazer conteúdo na prática sobre o mercado financeiro, sobre investimentos aqui no canal do YouTube. Então aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber todas as notificações e conteúdo. Então vamos lá, vamos começar com o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então o PIB ele é um dos mais importantes e mais utilizados indicadores da nossa macroeconomia. O objetivo é metrificar a atividade econômica, seja de uma região, seja de uma cidade, seja de um estado ou seja de um país. Através dele a gente consegue mensurar o crescimento, comparar com outros anos e também comparar com outros países. Mostra o quanto a economia do país está aquecida e em pleno funcionamento. Um PIB em crescimento, um PIB mais alto, ele indica que tem mais dinheiro circulando, mais consumo, as pessoas estão consumindo mais liquidez no mercado. Consequentemente, as empresas elas investem mais, elas contratam mais e isso eleva a nossa taxa de emprego do Brasil, do país. A fórmula do PIB, ela é o consumo mais investimentos, consumo das famílias mais investimento das empresas, mais gastos governamentais, que são os gastos bons do governo, como por exemplo a construção de um hospital, de uma ferrovia, e exportação menos importação. Então, quando eu tenho um crescimento no PIB, isso indica que a economia está mais aquecida e ela acaba se tornando mais competitiva internacionalmente. Outro ponto importantíssimo que a gente precisa entender para passar para o nosso cliente é a relação do PIB com a taxa de juros e o IPCA, que é o índice de inflação. Bom, é evidente que a gente está passando por um momento de inflação muito alta, E a gente está vendo essa manobra do Banco Central, que é elevar a taxa de juros para tentar frear esse índice. E o que vai acontecer com o PIB? Bom, se o Banco Central ele eleva a taxa de juros, o intuito dele é o quê? Frear a economia, tirar a liquidez da economia, fazer com que as pessoas parem de consumir para tentar baixar essa inflação, certo? Consequentemente, se as pessoas param de consumir, o PIB também baixa, tá? Por quê? O PIB é os bens e consumos finais. Outro indicador muito importante é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é o indicador oficial de inflação do país. Ele considera na conta gastos com alimentação, bebidas, despesas pessoais, educação, moradia, saúde e cuidados pessoais. E a gente sente ele principalmente quando a gente vai no mercado, quando a gente vai abastecer o nosso veículo, quando vai trocar o gás de cozinha e também quando vai pagar a energia elétrica, por exemplo. E é um índice que está preocupando muito o mercado porque ele está muito elevado e a gente vê a manobra do Banco Central aumentando a taxa de juros para tentar frear esse indicador. Porém, não estamos vendo muito sucesso nessa manobra do Banco Central em elevar a taxa de juros, Porque esse índice está sendo pressionado por outros fatores, como por exemplo na crise hídrica, que consequentemente aumenta a nossa conta de energia, por isso que estamos na bandeira vermelha. O aumento do petróleo que faz subir o combustível, o gás de cozinha, as commodities que fazem elevar o preço da alimentação, como a soja está muito alta, o milho está muito alto, o preço da carne também está muito alto, então esses fatores acabam influenciando muito esse índice. Nesse sentido, é importante a gente orientar os nossos clientes, explicar a projeção do IPCA, a projeção dos economistas para esse índice e orientar ao nosso cliente a procurar sempre investimentos que visem a proteção contra a inflação. Terceiro indicador, vamos falar um pouquinho do IGPM, que é o Índice Geral de Preços ao Consumidor. Também é um indicador de inflação macroeconômico e através dele a gente pode ter noção do estado atual da economia. E nesse indicador é importante saber a composição dele, até porque ele tem um acumulado bem alto de 31,12% em 12 meses e ele também é indexador de contratos importantes na nossa vida, como por exemplo da educação, as mensalidades de escolas, universidades, os imóveis, nosso aluguel, ele também é reajustado por esse indicador, energia, seguro, saúde. E esse indicador ele é composto por 60% índice de preços ao atacado, 30% índice de preços ao consumidor e 10% índice de preços na construção. E cada um desses indicadores mede a evolução de preços de diversos produtos.
Então, o IGPM é um indicador muito importante, primeiro porque ele é indexador de vários contratos que estão presentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, os imóveis, a educação, saúde, mas também porque ele está presente em alguns investimentos, como, por exemplo, fundos imobiliários têm ativos atrelados ao IGPM, também têm ativos atrelados ao IPCA, e também influencia em algumas empresas listadas na bolsa, como, por exemplo, no setor de energia elétrica. Esse setor, algumas vezes, a receita vem de leilões públicos e caso ganhe esses leilões, às vezes a renda é corrigida, reajustada por esse indicador que é o IGPM. Vamos para outro indicador, a balança comercial. Ela é um indicador econômico referente à relação entre o total de exportações, ou seja, os produtos que a gente manda para fora e entra dólares aqui no país, e importações, que é os produtos que a gente compra, vem produto e a gente manda dinheiro para outro país. Então, as exportações menos importações de bens e serviços de um país em um determinado período. Esse é um indicador muito importante para o comércio exterior porque ele indica a fortaleza da economia de um país. Nós somos um país muito exportador, a gente exporta muita soja, muito milho, muita carne para outros países parceiros como a Argentina, Estados Unidos, a China e a União Europeia. Quando a exportação é maior do que a importação, ou seja, a gente manda mais produtos, quer dizer que nós temos um superávit na balança comercial. E no mês de setembro a gente vê um crescimento principalmente puxado pela agropecuária e também pelo café e pelo minério de ferro. Mas claro que cada país parceiro ele exige uma demanda maior por determinado produto, como por exemplo os Estados Unidos ele exige uma demanda maior por produtos da agropecuária, a China uma demanda maior por soja e agropecuária, enfim. Mas o que realmente essa balança comercial ela influencia no nosso dia a dia? Ela também vai influenciar, por exemplo, na taxa de câmbio, tá? Ela vai mostrar o nível de renda de determinado país, se eu tenho um superávit ou um déficit nessa balança, então é um indicador tão importante quanto o PIB que a gente deve analisar e também explicar para o nosso cliente. Como o setor industrial ele corresponde a uma boa parcela do PIB, que é o nosso primeiro indicador, é muito importante a gente avaliar o indicador de produção industrial para avaliar o desenvolvimento de um país, de uma região e também se a indústria ela é forte, competitiva e diversificada. Tendo em vista que a indústria, dentre todos os setores produtivos, é o setor que mais exerce influência no crescimento do produto agregado. A indústria ela também afeta o índice de empregabilidade e ela também demonstra quais setores estão mais ativos. Quando nós temos um crescimento na produção industrial, isso indica que nós temos uma boa perspectiva no consumo e isso acaba animando os investidores, principalmente os investidores do mercado acionário. Puxando para os dados de hoje, nós temos uma queda na produção industrial de 1,3% em julho, mas isso vai muito de encontro com o cenário econômico que nós estamos vivendo, uma alta na taxa de juros, uma alta na inflação. Por um lado, nós avaliamos esse indicador pelo lado econômico, como por exemplo o índice de empregabilidade que eu falei anteriormente, mas também a gente pode ver oportunidades no setor industrial. Claro que deve-se analisar isoladamente cada investidor, o apetite a risco e se ele está disposto a investir nesse setor. E por fim, vamos falar do payout. Se você ficou até aqui nesse vídeo, aproveita e deixa seu like e se inscreve no nosso canal, hein? Mas o que é o payout? A gente também chama de taxa de pagamento. Ele representa o percentual do lucro que é pago aos acionistas de uma empresa por meio de dividendos. Ou seja, se refere ao termo utilizado para definir o retorno proporcionado por um determinado investimento. Então, quem não quer saber do retorno dos dividendos? Ah, como é gostoso os dividendos caindo na nossa conta, né? O payout, então, ele pode ser interpretado como uma forma de verificar o nível de maturidade de uma organização. Nem sempre, se eu tenho um payout alto, é bom e nem sempre quando eu tenho um payout muito baixo é ruim, porque às vezes indica que aquela empresa ela está distribuindo poucos dividendos, mas em contrapartida ela está investindo naquela empresa, investindo em tecnologia, investindo no crescimento daquela empresa. E lembre-se que o acionista ele não ganha somente nos dividendos, ele também ganha na valorização daquela empresa. Até porque supõe-se que uma empresa recente está em busca de crescimento, expansão, desenvolvimento de novos projetos,
priorizando o reinvestimento dos seus lucros no lugar da distribuição de dividendos. Então é exatamente isso que eu acabei de falar. Às vezes a empresa ela está distribuindo poucos dividendos, mas ela está reinvestindo esse lucro na empresa. E o acionista ganha na valorização da empresa, na valorização daquela ação. Bom, e aqui eu peguei um gráfico de payout para a gente analisar. Esse gráfico eu peguei no site da Status Invest, inclusive fica a dica, é um site que eu recomendo, utilizo muito, é um site muito bacana. Você consegue analisar a empresa no todo, como por exemplo indicadores de rentabilidade, indicadores de liquidez, balanço, DRE e também o gráfico de payout, que eu acho muito mais fácil de você visualizar, certo? Esse gráfico aqui é da empresa Itaúsa, certo? A gente vê que era uma empresa que ela pagava bons dividendos, né? Tem um payout bem alto, só que 2020 teve uma queda expressiva. E o que aconteceu em 2020 foi a pandemia, né, do Covid-19, e isso influenciou não somente nessa empresa, como várias empresas aí que você vai pegar para analisar o payout, teve uma distribuição de dividendos menor em 2020 para segurar a caixa, porque o futuro era incerto, né? A gente não saberia como, nós não sabíamos como seria em 2021. E aí, em 2021, com esse processo de vacinação, ela começou a distribuir um pouco mais de dividendos. Então, por hoje é só, esses foram apenas alguns indicadores econômicos. Claro que a gente tem muito mais, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu vou trazer muito conteúdo na prática sobre o mercado financeiro, sobre investimento, sobre economia. Então, compartilhe esse vídeo se você gostou com seu amigo, com seu tio, com sua mãe, com seu papagaio, com seu cachorro, com todo mundo aí. Eu espero te ver nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!